o que é um fato engraçado que ninguém pediu. Em 8 de abril de 1942, um destacamento de soldados poloneses, enviados ao Irã pelos aliados, comprou uma cria de urso de um menino iraniano. Em agosto o urso foi entregue à 22ª Companhia de Abastecimento de Artilharia nomeado Ojtek pelos soldados. Eles lhe deram leite condensado, mel, frutas e cerveja, que acabou sendo sua bebida favorita. Ele também pegou o fumo, e gostou de lutar com seus amigos humanos, e de se hospedar nas noites frias. Quando o corpo polonês segundo foi redirecionado para a Itália para lutar ao lado dos britânicos, os britânicos não transportariam meres mascotes em um navio de tropas, então Ojtek foi formalmente alistado no exército polonês como um soldado particular. Durante a brutal Batalha de Monte Cassino, o soldado Ojtek ajudou a manter as armas atirando através do transporte de caixas de munição, cada uma contendo 4 cartuchos de 25 libras. Essas caixas normalmente levavam 4 homens para carregar. Por sua bravura e serviço na batalha, Ojtek foi promovido a cabo, e seu rosto tornou-se o emblema da 22ª Companhia de Abastecimento de Artilharia. Após a guerra, a 22ª foi enviada para a Escócia, antes de ser desmobilizada, quando Ojtek foi entregue ao Zoológico de Edimburgo, onde foi frequentemente visitado por soldados poloneses até sua morte em 1963. Esta é a história do Cabo Ojtek, o urso de artilharia polonês. As libélulas sugam água pelo rabo assim e atiram como jatos quando se cansam. Os maiores ratos Tichnist, um roedor nativo australiano, colam seus ninhos usando a urina, que seca como cimento. A rainha Vitória deu os direitos de sua vontade ao seu médico, em quem confiava mais do que a sua família. A família real ainda está tentando e falhando em obter o testamento da família do médico. Eu nasci com um testículo não descido. Normalmente você terá uma cirurgia para repará-lo aos 12 meses. Meus pais foderam tudo até minha pré-escola não me aceitaram sem um check-up de 2 anos, onde o meu pediatra descobriu que eu nunca fiz a cirurgia. Então agora eu a tive muito tarde aos 3 anos de idade. E isso fez com que eles fizessem alguns danos ao meu testículo direito, fazendo com que ela passasse pelo passe sem quebrar nada. Fez com que ela não crescesse como esperado. E como assim é cerca de 1/4 do tamanho do meu testículo esquerdo. Se eu chupar meu intestino, meu testículo volta à minha área óssea pública e você pode vê-lo claramente. Dica antiética a favor da vida. Desde que isto aconteceu, eu usei para mostrar à minha gerência uma imagem de uma hernia e tirar toda a minha TDP antes de desistir sem perguntas. Há uma floresta de 107 acres, mas composta de apenas uma árvore. Milhares de aspens que compartilham um único sistema radicular. Um caçador pegou uma mãe urso em Winnipeg, Canadá, e o bebê estava lá. Ele pegou o bebê e o vendeu para um soldado canadense. O soldado o levou para sua base, e todos adoraram o urso. Eles treinaram o urso, e foi ótimo para o moral. Mas eles tiveram que ir à Primeira Guerra Mundial. Então deram o urso ao zoológico de Londres. O zoológico viu que o urso era bom para todos, inclusive para as crianças. As crianças podiam brincar e até montar o urso. As crianças fizeram muitas lembranças como o urso cada vez mais popular. Um desses garotos, Christopher Robin. Seu pai viu Christopher Robin brincando com seu urso, com o nome do urso no zoológico. Desde que o soldado encontrou o urso em Winnipeg, ele abreviou o nome para Winnie. É verdade. Você conhece este urso como a clássica história infantil Winnie the Pooh. Christopher Robin era Christopher Robin Milne, filho do escritor A. Milne, que escreveu os livros Winnie the Pooh. No Starship Trooper, os atores concordaram em fazer a cena do chuveiro só se o diretor se despisse com eles e ele o fez. Em 14 de fevereiro de 1939, um navio de guerra alemão foi lançado e afundou com apenas 118 dos 2.200 membros da tripulação sobreviventes. Entre eles estava um gato preto e branco chamado Oscar, que foi encontrado flutuando em uma prancha e foi pego na água por um navio britânico. Em 27 de outubro de 1941, o navio afundou a oeste de Gibraltar e Oscar foi encontrado agarrado a um pedaço de prancha e mais tarde foi levado para o estabelecimento em terra em Gibraltar. Quando os oficiais britânicos souberam o que aconteceu, o chamaram de um sem-cablição. Depois disso, ele foi adotado pela tripulação do HMS Ark Royal e em 1941, 14 de novembro, um torpedo atingiu o navio. Foi encontrado agarrado a um pedaço de prancha e foi descrito como bravo,
mas ileso. Nessa época já era o suficiente para o gato porco e permaneceu um dia em terra caçando ratos em Gibraltar e depois foi transferido para o Reino Unido, onde viveu seus dias finais. E esta foi a história de um sincablição. Gatinhos e cachorrinhos não podem urinar e defecar por conta própria. Suas mães lambem seus órgãos genitais e ânus para que eles o façam e depois também o limpem. A maioria das pessoas não sabe disso se por acaso estão cuidando de um gatinho ou filhote de cachorro órfão. Então isso acaba sendo uma causa de morte para muitos deles. Se você já cuidou de um gatinho, cachorro órfão ou conhece alguém que você deve usar um pano de papel úmido ou pano de lavagem para limpar o rabo deles até que eles urinem ou defecem. Havia um soldado finlandês chamado Aimo Koivunen que foi separado de sua unidade. Ele não tinha comida nem armas para evitar morrer, tomou metanfetamina suficiente para 30 homens. Durante sua loucura por drogas, ele esquiou cerca de 250 milhas, passou por cima de uma mina terrestre e sobreviveu. E pegou e comeu um pássaro cru. Isso são apenas alguns detalhes. Recomendo que você mesmo leia de fato sobre esta lenda absoluta. Se você já viu alguém usando um iPhone em um filme, ele não é um dos maus da fita. A Apple exige como condição para licenciar seus produtos para uso em filme, TV, que somente os protagonistas sejam autorizados a operá-los em câmera. Portanto, se um personagem estiver usando um iPad em um filme de terror, ele não vai acabar sendo secretamente o assassino. Cleópatra era grega, não egípcia ou africana. Os seres humanos compartilham 99,9% de seu DNA com qualquer outro humano no planeta. Os seres humanos compartilham 99% de seu DNA com seu parente mais próximo, o chimpanzé. Os seres humanos também compartilham 60% de seu DNA com bananas. Entre 1913 e 1914, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Joseph Stalin, o imperador Franz Joseph, o arquiduque Franz Ferdinand e Leon Trotsky viveram em Viena a menos de 4 quilômetros um do outro. Fale sobre a ideia da sitcom. Houve uma experiência uma vez para ver como a esperança afeta os animais com inteligências superiores. E eles testaram isso ao afogar ratos. Ratos que foram colocados em um balde de água afogados em algo como 2 minutos. Entretanto, os ratos que foram retirados após cerca de 1 minuto e meio, tiveram a oportunidade de descansar. E depois foram colocados de volta no balde. Durou cerca de 50 horas. O dia em que o cabelo de Michael Jackson ficou famoso durante as filmagens de um comercial da Pepsi foi em 27 de janeiro de 1984, o 9/182º dia de sua vida. Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 e morreu em 25 de junho de 2009. Vivendo até os 18.563 dias de vida. O dia de seu acidente foi o exato dia mediano de sua vida. Ele teve uma crise literal de meia-idade. A palavra déjà vu recebe seu nome do que se pensa ser. Déjà vu acontece quando seu cérebro identifica algo que normalmente não é familiar como familiar. No entanto, ele tem uma contraparte pouco conhecida. Jamais vu é o oposto. Quando algo familiar de repente parece não familiar por alguma razão. Jamais vu é na verdade muito mais fácil de ativar do que o déjà vu porque você pode fazer isso simplesmente dizendo uma palavra 100 vezes seguidas. No final, a palavra já não soa mais como a palavra e apenas soa como barulhos estranhos. Jamais vu. A capivara passa tanto tempo na água que a Igreja Católica permite seu consumo durante a quaresma classificando-os como peixes aquáticos. Um homem chamado Louis Prince é tecnicamente a primeira pessoa a inventar uma câmera cinematográfica, filmes. Porém ele desapareceu durante uma viagem de trem e não foi capaz de mostrar sua invenção antes de Dizon. A história de A Bela e a Besta foi provavelmente baseada na trágica vida de Petrus Gonçalves. De acordo com a Refinaria 29, em 1537 havia um jovem rapaz chamado Petrus Gonçalves que era regularmente chamado de Besta. Segundo se diz, isto se deveu muito provavelmente ao fato de ele ter um caso de hipertricose, uma condição que faz com que uma pessoa cresça pelos por todo o corpo, frequentemente referida como síndrome do lobisomem. Gonçalves tinha apenas 10 anos quando foi levado de seu país natal, Espanha, e enviado ao rei da França para operar como uma espécie de bobo da corte. O rei Henrique decidiu assumir Gonçalves como seu pequeno projeto de estimação. Escreveu a Refinaria 29. O rei preparou Gonçalves para ser um homem nobre. Eventualmente, a esposa do rei Henrique,
Caterine de Medici, que assumiu após a morte do rei, encontrou Gonçalves uma esposa coincidentemente, outra mulher chamada Caterine. Embora tenha sido preciso se acostumar, a beleza se apaixonou pela besta. Eles foram casados por 40 anos e tiveram 7 filhos juntos, 4 dos quais também tiveram hipertricose.